Esse vídeo ele tá começando em preto e branco mesmo, não é problema da plataforma. Nesse momento, eu vou deixar por enquanto esse vídeo em preto e branco. Eu não poderia começá-lo de outra forma, então eu quero deixar esse trechinho, daqui a pouco a gente volta ao normal, mas como forma de protesto. O que é o jornalismo para você aí, que está assistindo? O que é o jornalismo para nossa sociedade, para nós, telespectadores, que vamos e buscamos a informação? Pois eu vou trazer aqui no dicionário o significado da palavra jornalismo. Atividade profissional que visa coletar, investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público ou a segmentos dele informações da atualidade, utilizando veículos de comunicação, jornal, revista, rádio, televisão, para difundi-los. Esse daqui é um dos conceitos de jornalismo, quando você busca o significado ao pé da letra da palavra. E o que aconteceu ontem foi que o jornalismo esportivo brasileiro, ele sofreu um grande golpe. O afastamento de 6 jornalistas, realizados por uma das maiores emissoras esportivas do Brasil e do mundo, após esses jornalistas terem feito duras críticas à Confederação Brasileira de Futebol, e críticas extremamente necessárias, extremamente corretas. Esses jornalistas eles foram afastados, pegaram 2 dias de suspensão, com uma justificativa genérica. E em outros portais da imprensa que repercutiu isso, o que aconteceu foi que a cúpula da CBF entrou em contato com a emissora e pediu uma providência a respeito da forma como estavam se referindo a eles no programa que acontece periodicamente. Amigos e amigas, nós vivemos uma linha descendente do futebol. Querem nos regular, querem controlar, querem nos manipular. Eles não aceitam ouvir a verdade. E quando eu falo que a política do futebol, ela é um reflexo da política social, é disso que estamos falando. Eles querem tampar os nossos olhos, tampar os nossos ouvidos, fechar a nossa boca para aquilo que deve ser dito, para aquilo que deve ser escutado, para aquilo que deve ser visto. E nós não podemos achar isso normal. Nós não podemos. Eu não sou jornalista, mas eu já venho aqui prestar a minha solidariedade. Da CBF eu não espero mais nada. Na verdade, eu tô tomando um ranço cada vez maior. Daqui a pouco, eu não vou querer nem que vá pra Copa. Sendo muito sincero com vocês, eu vou mandar pra PQP, porque eu não tô afim de torcer por uma camisa que diz representar o nosso país, mas não permite com que a verdade seja dito à sua população. Quando nós estamos lá torcendo pelo Brasil, nós estamos torcendo por um CNPJ. Por um CNPJ de pessoas que estão amarradas entre si politicamente e agora também quer pautar e quer regular aquilo que a imprensa informa pra gente. E mais vergonhoso ainda é a emissora se prestar a esse papel. Que clima que esses jornalistas agora voltam a exercer a sua função? Qual que é a credibilidade que veículos de informações que se submetem a isso vai passar pra gente a partir de agora? Essa é a pergunta que a gente se faz. E é muito importante o jornalismo alternativo nas redes sociais, a mídia alternativa nas redes sociais. Porque nós ainda não estamos impedidos de falar. Daqui a pouco, o algoritmo vai impedir a gente até de falar a real. Eu não duvido que daqui a pouco as redes sociais, as plataformas, elas sejam reguladas também. Porque na verdade essa é uma tendência. Dá nojo. Dá nojo. E é como eu falei pra vocês.
daqui a pouco eu vou perder o encanto até em acompanhar a seleção. A CBF não está satisfeita em destruir a seleção brasileira, em destruir o futebol brasileiro. Eles querem ir além e impedir até mesmo a comunicação, a análise, a transparência e a verdade sobre o que acontece no nosso cenário esportivo hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Gostaria de ter começado esse vídeo de outra maneira, falando sobre futebol e tudo mais, só que é necessário a gente se posicionar aqui e eu acho extremamente importante. Agradeço mais uma vez você por estar aí. Quero mandar também alguns abraços aqui, tá? Um abraço aqui, ó, lá pro João Araújo. Ele mandou aqui uma mensagem muito bacana pra mim, falando que, na verdade, ele agradecendo. Cara, olha só como que tem pessoas que são incríveis, né? Neto, obrigado demais por todos os dias prestigiar a gente com seus conteúdos no canal. Você é luz, nunca é só futebol. Cara, muito obrigado, viu? Muito obrigado, João Araújo. Tamo junto, meu querido. Eu que agradeço você por sempre estar aí com esse apoio aí com a gente. Gostaria de mandar um abraço também pro Diego Henrique. Ele mandou aqui, ó, irmão, sou palmeirense, acompanha seu canal do YouTube, não tira uma vírgula sobre o que você fala sobre a diretoria. Obrigado, irmão. Tamo junto, fico feliz, tá? Sempre de receber mensagens aí de palmeirenses que enxergam a verdade. Um abraço pra você, Diego Henrique, meu querido. E também o Léo Batista, que inclusive me mandou esse assunto. Ele mandou esse assunto aqui, ó. Oi, Neto, assunto pra comentar, hein? Boa tarde, Deus abençoe seu trabalho. Deus te abençoe também, irmão. Tamo junto, tá? Léo Batista, um abraço pra você. Obrigado de coração a todo mundo que apoia. E também não deixe de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Você pode acessar aí o link que eu tô colocando fixado ou o QR Code que tá aparecendo aí na tela e utilizar o nosso cupom. Você vai ajudar muito o canal, são parceiraços nossos e ainda você vai se divertir. Loto Fácil, Lotomania, Mega Sena. Então você pode curtir todos esses produtos que tem nas lotéricas, você pode curtir no conforto da sua casa, com bolões que já estão prontos, você não precisa ter o trabalho de fazer, e além disso você conta com a utilização e o recurso de uma inteligência artificial que vai selecionar os números que foram mais sorteados. Então eles vão montar, com apenas um bolão você participa de vários conjuntos numéricos montados por essa inteligência artificial que vai aumentar suas chances. Já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro e você também não pode deixar de conhecer e se divertir com a plataforma da Tribo da Sorte. Tamo junto, galera. Agradeço todo mundo que todos os dias utilizam ali, ó. Só clicar no link, abre o chat, pede o cupom do Opina Porco, vai abrir um chat esse link aí e o QR Code, e aí você pede o cupom lá do canal Opina Porco, eles já vão passar pra você, e esse cupom é seu, tá? É único, é gerado pra você e você pode utilizar lá na plataforma. Mas vamos lá, vamos falar sobre futebol. O Bahia conseguiu uma vitória importantíssima lá em Montevidéu, no Uruguai, contra o Nacional. E, cara, uma vitória muito importante do Bahia ontem, 1-0, gol lá do Eric Pulga. Cara, muito importante essa vitória, porque acho que foi a primeira vitória do Bahia na Libertadores, correto, né? O primeiro jogo o Bahia empatou, não foi? O primeiro jogo o Bahia empatou, foi isso, não foi? Deixa eu ver aqui. O primeiro jogo, o Bahia empatou com o Internacional. Um adversário difícil, um bom resultado. E ontem o Bahia consegue a primeira vitória na Copa Libertadores de 2025. Então, parabéns ao Bahia. Eu imagino que os torcedores ficaram muito satisfeitos, principalmente contra uma equipe que é lá o Nacional do Uruguai. Tudo bem que não vem lá aquelas coisas, mas é uma equipe que tem tradição em Libertadores, né? Tem o peso de camisa, se é que isso vale de alguma coisa, mas enfim, importantíssimo pro Bahia essa vitória. Parabéns aí pela vitória em cima do Nacional, de uma equipe que já está há muito tempo participando da Copa e principalmente uma vitória fora de casa, né? Um ótimo resultado pro Bahia ontem com 1-0 gol de Eric Pulga. E nós tivemos também dois jogos posteriormente depois do Bahia, que foi Flamengo e Palmeiras. E talvez eu possa dizer que nós tivemos a primeira zebra da competição, que foi o Central Córdoba,
que venceu o Flamengo. Eu vou ser sincero com vocês, eu não assisti o jogo do Flamengo, porque eu estava assistindo o Palmeiras. Então vou falar um pouquinho sobre o Palmeiras, mas também vamos falar sobre o Flamengo. Cara, o Palmeiras ontem, ele foi mais ou menos no mesmo ritmo contra o Sporting Cristal, o Crystal Palace, lembra? Que eu falei Crystal Palace? Contra o Sporting Cristal. Aquele sistema de transição na saída da defesa e no recuo, formando uma linha com mais jogadores, ele funcionou também ontem da mesma forma que foi contra o Sporting Cristal. Então a equipe ela estava defensivamente fazendo a mesma dinâmica. Mais uma vez demorou um pouquinho para encaixar essa dinâmica. Demorou. A equipe começou um pouco desorganizada em campo. Eu não estava gostando muito do começo de jogo do Palmeiras, tá? Aliás, eu não gostei de uma boa parte do primeiro tempo do Palmeiras, eu não gostei. E aí aconteceu uma coisa que foi a saída do Rafael Veiga. Rafael Veiga se lesionou. Nós já desejamos que não tenha sido nada grave, que o jogador se recupere logo, o mais rápido possível e possa estar à disposição novamente, porque ele vive um momento muito ruim, o Rafael Veiga. Então, o cara já não vive um momento muito bom. Já não tá com aquela confiança à flor da pele. E ainda vai lá e se lesiona. Foda isso, foda. Então que não tenha sido nada grave. Mas a saída dele abriu espaço para a entrada do Felipe Anderson, que entrou jogando pelo lado direito. E eu acredito que essa foi a grande lição da partida de ontem. Porque o Felipe Anderson no lado direito, cara, ele é outro jogador. Mas completamente. A gente até brincou, né? Falou assim, né? Pô, finalmente o Felipe Anderson estreou. Boa contratação essa nova do Palmeiras. Cara, ele jogou muito bem, fez jogadas individuais, foi pra cima, teve bons arremates. Foi realmente aquele jogador que a gente espera que ele seja lá atrás quando ele chegou. E Abel, pelo amor de Deus, cara, não dá mais pra você ser teimoso e ficar colocando o cara do lado esquerdo. Porque foi assim na semana passada também. Ele colocou o Felipe Anderson na direita, o cara rendeu bem pelo tempo que jogou. E aí depois no Brasileirão ele enfiou o cara na esquerda de novo. Para com isso. Eu espero que no final de semana, no sábado contra o Corinthians, o jogador venha pelo lado direito. Outra coisa interessante também foi que o Estevão não ficou socado no lado direito, né? Como o Felipe Anderson estava fazendo também o lado direito, o Estevão ele caía às vezes pelo centro do campo. Isso eu achei primoroso, eu achei ótimo. Só falta o Estevão ser menos fominha, tá segurando a bola demais. Começa a colaborar mais com os passes, Estevão. O Estevão tá querendo fazer muita jogada individual. E às vezes ele não tá conseguindo. Muitas das vezes ele não tá conseguindo. Então tá na hora, Estevão, de começar a distribuir mais. Aproveita essa movimentação mais por dentro que estão fazendo com você. E... Nossa, ficou estranho isso, né? Ficou estranho, vocês entenderam. E cara, distribui mais a bola. Você tem recurso, você tem potencial pra isso. Faz isso. Então assim, gostei muito da atuação. Facundo Torres, pela esquerda. Cara, um jogador rápido. Tinha um pouco de burocracia às vezes, mas no segundo tempo começou a performar bem. Primeiro tempo não gostei dele não. Achei que ele estava um pouco burocrático demais. No segundo tempo achei mais objetivo, achei que jogou melhor. O time do Palmeiras funcionou melhor no segundo tempo. Parece que eles encaixaram. Só que aí no momento que o time encaixou, que poderia até fazer mais gols, e estava criando mais oportunidades, e estava conseguindo sufocar o Cerro Porteño, o Abel foi lá e começou a substituir, mano. E aí, cara, ele desestruturou o time que tava, sabe, rendendo. Ele tirou o Facundo. Não entendi por quê. Na hora que o cara tava realmente começando a performar bem, tava se entendendo com o lado extremo, né, o outro lado do campo, ele simplesmente tira o jogador. Ai, Abel, vai entender, cara. Pô, teimoso pra cacete, mano. Teimoso pra cacete. E aí entra Flaco Lopes, aí vem aquela, né, aqueles mesmos personagens de sempre. Flaco Lopes, Fiasco Lopes, né? Errou 2 gols, cara, que não tem como errar. Se você não assistiu o jogo, põe aí pra ver os gols que o Flaco Lopes perdeu. Que o Fiasco Lopes perdeu. Galera, ontem nós tivemos algumas conclusões. Primeiro, o Palmeiras, quando tem repertório, cria mais oportunidade. Consegue, quando coloca a bola no chão, consegue trabalhar bem.
A equipe ela tem potencial para trabalhar bem, só falta o Abel parar de ser teimoso. Segundo, Felipe Anderson é para jogar na direita. E terceiro, Flaco Lopes não é centroavante pro Palmeiras. É isso. Não é. Com todo o respeito do mundo, nada contra a pessoa do jogador, mas a realidade é essa. Ele não é jogador pro Palmeiras. E também a gente tem polêmica, claro. Polêmica não pode faltar. Richard Rios fez chill, né? Richard Chill fez chill pra torcida. Aí foi lá, fez o chill, não comemorou o gol que fez. Discutiu com os jogadores no término do primeiro tempo. Voltou, foi vaiado. Galera começou, né? Ei, Richard Rios, né? Vai tomar caju. Pedindo também respeito, né? O cântico lá da torcida organizada. Muito respeito com a camisa do Verdão. Ei, Richard Rios, presta atenção. Muito respeito com a camisa do Verdão. E aí no final ele foi substituído. E quando ele foi substituído, ele se desculpou com a torcida. Ele começou a fazer assim, ó. E se desculpando com o estádio. Depois ele deu entrevista se desculpando de novo. Depois ele foi até os torcedores também, se desculpou. E aí depois na TV Palmeiras ele se desculpou de novo. Ele se desculpou umas 4 vezes porque ele viu que ele fez cagada. O Richard Rios, o torcedor tá pagando, cara, 200, 250 reais pra tá aí num dia de chuva. Aliás, tanto a administração do Palmeiras quanto a administração do Flamengo ontem mostraram que parece que não quer o torcedor em campo. Porque os ingressos altos provocaram uma evasão dos torcedores. O Allianz tava vazio por uma noite de Libertadores, tava vazio. Tava vazio. O Maracanã, por uma noite de Libertadores, volta do Pedro, tava vazio. E o preço dos ingressos, o ticket médio, altíssimo. Do Palmeiras mais alto ainda, né? Passava a casa ali de 200, 250 reais. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Vocês preferem ver uma cadeira vazia do que um torcedor sentado ali. É um absurdo isso. É um absurdo. Futebol é um esporte popular. Futebol não é música clássica. Tá? Futebol não é partida de tênis. Futebol é esporte popular. Casa cheia, o jogador também joga com a equipe. Parece que vocês, dirigentes de hoje, não enxergam mais como o torcedor um integrante da equipe. E o torcedor é a 12ª camisa, tá? É a 12ª camisa. Ó que o torcedor faz diferença. E parece que vocês não estão enxergando isso. Mas, continuando aí sobre o Richard Rios, ele se desculpou com a torcida. E eu acho que pelo menos ele teve a hombridade de fazer isso no estádio dentro de campo. Ele não fez a cagada dentro do campo? O chill pra torcida? Pelo menos ele teve a hombridade de fazer dentro do campo antes de sair. Não julgo quem estiver detonando o cara. Ah, por mim que ele pediu desculpa, dane-se, esse cara não serve mais pro Palmeiras. Não vou julgar esse cara, não. Também não julgo o cara lá que tá passando pano, que tá aplaudindo ele. Também não vou julgar esse cara. Mas pelo menos, na minha opinião, ele teve a hombridade de pedir desculpa ali. Então, eu vou dar uma aliviada. Pelo menos aqui. Ah, Neto, não concordo com você. Não. Tudo bem, mano. Tudo bem, cada um tem a sua opinião. Mas eu vou dar uma aliviada pela hombridade que ele teve. Porque geralmente é aquele negócio, o cara na rede social vem com uma foto em preto e branco e coloca a notinha feita pelo chat GPT, né? Da desculpa. Ele não, ele pediu dentro de campo, antes de sair. Foi homem pra fazer, foi homem pra se desculpar. É assim que eu penso, então pra mim tá ok. Beleza? Nós já temos muito problema, gente. A gente já tem um time aí que o Abel não tá conseguindo fazer entrosar. Não precisamos de mais um. Não precisamos de mais um. Por mim tá de boa. E cara, sobre o jogo do Flamengo, eu não assisti o jogo, mas depois eu vi um compacto, vi alguns melhores momentos. Também assisti alguns canais aí de mídias alternativas a respeito do jogo do Flamengo. Mano, assim, eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, né, mas eu tava falando lá com o Eldevan, que ele é flamenguista. Aí ele mandou assim pra mim, vai começar o segundo tempo agora. Wesley, Gerson e Pulgar vão entrar.
Eu olhei a mensagem assim, eu falei assim, mas peraí, esses caras não estão em campo? Porque se vão entrar no segundo tempo, significa que eles não estão em campo. O time foi pra Libertadores sem o Gerson, sem o Wesley e sem o Pulgar. Tá ligado? Mano. Aí eu fui ver a escalação. E cara, assim. Eu acho que o Felipe Luiz comeu bronha na escalação da equipe. Comeu bronha. Ah, Neto, mas a equipe do Flamengo ela é muito boa. Então, o elenco que entrou era pra vencer da mesma forma, não justifica. Eu entendo, realmente, não justifica mesmo. Porque mesmo com o elenco alternativo, mesmo com a terceira opção de jogador, o Flamengo ainda é muito, mas muito acima do Central Córdoba. Realmente, não justifica. Nesse ponto, o torcedor que utilizar essa argumentação, ele tem razão. Só que é noite de Libertadores, dentro do Maracanã, com a volta de um atleta. Eu penso assim, mano. É noite de Libertadores. Libertadores é Libertadores. Libertadores é Libertadores. E a gente sabe que, às vezes, você se classificar em segundo lugar no grupo traz consequências. Dificulta um pouco o caminho ali no chaveamento. Então, assim, eu estranhei ontem ele não ter entrado ali com o Gerson, com o Wesley. Eu estranhei, porque quando você olha as estatísticas, eu fui olhar a estatística de jogo, o Flamengo teve 80% da posse de bola. Deu quase 20 chutes a gol. Contra, eu acho que 7, 8 do Central Córdoba. Tipo assim, os números do Flamengo foi, tipo, esmagador. E é aquela parada, né? A planilha não reflete o futebol. Como que é engraçado isso. Porque é aquele negócio, quando você olha os números de alguns jogadores do Palmeiras, você fala assim, meu Deus do céu, que jogador. Você vai ver na prática, não é aquilo. Eu acredito que o Felipe Luiz, ele errou na hora da escalação. E aí eu assisti uma parte do Mauro César, que mandou um recado pro Felipe Luiz, e o Felipe Luiz também, justificando algumas tomadas de decisões. Eu vou colocar aí pra vocês o áudio. É que o Mauro César, ele não permite reprodução, tá? Na íntegra, sim. Ele não permite isso. Eu vou colocar o áudio, então, pra gente dar uma escutada em alguns trechinhos do que o Mauro César falou e o recado, né, que o Mauro César deixou aí a respeito do Felipe Luiz. Vamos dar uma olhada. O Flamengo desrespeitou a Libertadores, o Flamengo desrespeitou a Libertadores, o Flamengo não respeitou o torneio, o Flamengo não respeitou o adversário, o Flamengo pôs a campo um time reserva, a empáfia do Flamengo, a forma abjeta como o Flamengo muitas vezes trata a competição, isso é histórico. Fica o recado para o Felipe Luiz, que parece até que não viveu os fiascos recentes. Respeitar o time que vai jogar Libertadores, primeiro jogo em casa, é pôr na força máxima. Priorizar o brasileiro não significa fazer isso na Libertadores. Foi uma espécie também de batismo para o técnico do Flamengo. Que ele vai fazer um bom trabalho, ele faz um bom trabalho. Essa foi uma noite de pavor, mas vamos agora dizer que o trabalho dele é ruim, que ele não serve. Não é isso. Mas foi um batismo para aprender uma lição, como técnico. Não se trata assim a Libertadores da América. Então, Felipe Luiz errou feio na escalação. Bem, meus amigos, vocês viram aí, eu peguei alguns trechos aí. Cara, assim, o Felipe Luiz, ele perde uma invencibilidade de 27 jogos. Tipo assim, o cara, desde que assumiu o Flamengo, tem apenas 2 derrotas. Eu entendo a frustração e a revolta do torcedor. Eu mesmo fico revoltado quando o Palmeiras ganha jogando mal. Eu fico imaginando perder dentro de um Maracanã, na volta do Pedro, que é um dos jogadores ali, né, um dos maiores símbolos do Flamengo aí da atualidade. Então realmente é muito frustrante isso. Eu entendo, super entendo. Mas eu acredito que o Felipe Luiz, ele é inteligente o suficiente para aprender com os erros. Eu vou colocar um trecho da coletiva dele, lá do canal Paparazzo Rubro Negro, tá? As imagens do canal Paparazzo Rubro Negro, créditos aí. Vou colocar um trechinho, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui. Bora lá. O que eu sim acredito foi que até o gol, nós estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área, o time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos,
E isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas. Porque, como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo. E se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então, eu isento eles de toda essa culpa porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor, eles. Mas não acho que foi isso, todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. Não soubemos lidar com o placar adverso e estava muito tempo sem estar atrás do placar, assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Então, nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador porque eu também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E você viu que ele mesmo é sincero ao falar da falha na estruturação da equipe. Que ele começou a colocar jogadores em posições de uma forma que esses jogadores não estavam adaptados e prontos ainda. Então ele cometeu um erro por querer ir atrás do resultado, por querer vencer o jogo. A diferença entre o bom técnico e o técnico mediano é justamente o que ele aprende para o jogo seguinte. O que a gente mais reclama do Abel hoje? Da teimosia dele. Então é muito complicado quando você tem um técnico teimoso. Hoje, como o Mauro César falou, foi o batismo ontem, na verdade, né, do Felipe Luiz. Agora precisa enxergar para que caminho que ele vai. Vai traçar o caminho da teimosia ou vai traçar o caminho de não? Vão aprender com os erros. Tá? Isso não faz do cara um técnico ruim, pelo amor de Deus, gente. São só 2 derrotas. O cara tem mais título que derrota. Então isso não... Pô, nenhum time é invencível. Mas eu entendo a frustração do torcedor. Eu entendo. Beleza? Galera, coloca aí nas opiniões. Tentei fazer um batidão geral aqui. Infelizmente a gente teve alguns assuntos que tomou espaço do vídeo que eu não queria trazer, mas era necessário. Porque eu entendo assim também. A gente não pode falar de tudo que é lindo e maravilhoso apenas. A gente tem que falar também de coisas que não são tão legais assim. Mas é uma função e uma missão social que nós aqui do Opina Porco temos. Não esconder as coisas de ninguém. A gente vai falar mesmo. Temos rabo preso com ninguém. Beleza? Tamo junto, boa quarta pra todo mundo. Valeu, falou, abraço, até mais.